fazer algo totalmente necessário: descer, se humilhar. Porque essa palavra descer tem a ver com humilhação, tem a ver de se prostrar. Olha aqui, imagine isso daqui comigo, que é algo que aconteceu hoje mesmo com você. Você se levantou lá na sua casa, você se levantou hoje no período da manhã, determinado a estar cultuando ao Senhor aqui nessa noite. Quando deu mais ou menos umas 17 horas, você se determinou colocar uma roupa bela, os varões determinou colocar essa gravata bonita, colocou o terno, chegou até a porta do templo, que a gente pode considerar como a casa do oleiro, entrou aqui e sabe o que você fez? Você desceu. Ninguém entra na casa do oleiro, irmão, grande, de cabeça empinada. Sabe como que nós descemos? Quando nós reverenciamos a Ele. Porque nós não saímos de casa, irmão, para cumprir protocolo, não. Não é simplesmente somente um congresso dos varões que passa hoje de forma momentânea e depois nós vamos sair daqui vazios. Não, nós saímos de casa para sermos cheios. Oh, aleluia! E a prioridade nessa noite é descer na casa do oleiro. E nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos na casa do oleiro. E o oleiro veio receber a sua adoração. Quem veio aqui para se humilhar e adorar o Senhor? Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Ramá, oh, glória! Nós estamos na casa do oleiro. Irmãos, observe isso. É Jeremias recebendo a palavra de Deus. Só que ele não está indo na sua casa. Ele está indo na casa de quem? Tem dono. O dono dessa casa é quem? É Deus. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono dessa casa. Ô, glória! Jeremias, vai lá, levanta, se dispõe, glória a Deus, e desce a casa do oleiro. Há um segundo pensamento aqui, irmãos, de descer, porque se nós formos analisarmos, geralmente a casa do oleiro, ela não ficava dentro das muralhas de Israel, mas ela ficava fora. Então, Jeremias, ele automaticamente teve que passar para fora das muralhas, para descer, se humilhar, oh glória, e ver o que Deus tinha para falar com ele. Você não saiu de casa, irmão, por acaso. Você veio até aqui para ouvir a palavra. E quem que é a palavra? A própria palavra fala com você. É o próprio Jesus, Roberto. É Ele falando, me usando aqui nessa noite para falar com você por intermédio da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E lá te farei ouvir, aleluia, as minhas palavras. É isso que Deus ele fala para Jeremias. Ô Jeremias, você vai chegar lá e você vai começar a observar. Oh, aleluia. Observar a quem? Você vai observar o oleiro. Você vai observar o oleiro. Aleluia. Então, no versículo de número 3, a palavra de Deus vai nos dizer que Jeremias, ele não vai nem questionar. Oh glória! A Bíblia está falando de forma bem clara que Deus ele manda ele descer, ele se levantar, depois descer para a casa do oleiro e logo em seguida ele nem questiona Deus, ele simplesmente obedece. É aí que está o segredo da nossa vitória, meus irmãos, o segredo da nossa vitória, varões, é a gente obedecer. Quando ele mandar, oh glória, eu vou descer, porque eu sou obediente, e quem segue debaixo da obediência, aleluia, tem prosperidade no céu, tem vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Porque é isso que Jeremias ele faz. Ele vai descer a casa do oleiro. Ressalto novamente, a casa não é de Jeremias, a casa é do oleiro. A casa é dele. Por isso todo o poder é dele, toda a autoridade é dele, tudo é ele, tudo
tudo é para Ele, a honra é dele, o louvor é dele, oh glória, porque a casa é dele. Oh, aleluia. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Quando Jeremias, aleluia, ele recebe essa orientação de Deus para que ele levante e desça até a casa do oleiro, ele chega lá e ele não vai encontrar o oleiro sentado, ele não vai encontrar o oleiro deitado, ele não vai encontrar o oleiro de qualquer forma. A Bíblia nos ressalta que o oleiro estava fazendo uma obra. Porque o nosso Deus, Ele trabalha para os seus. Essa é a verdade. Às vezes a gente acha que a gente está trabalhando para Deus, irmão, mas se não for a misericórdia, se não for a graça, se não for Ele trabalhando, oh aleluia, você nem sairia do lugar para estar aqui nessa noite. Mas foi Ele que trabalhou em você para você estar aqui glorificando, o exaltando e o glorificando. Oh glória, oh louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele trabalha. Esse versículo é muito maravilhoso, porque a Bíblia ela não está dizendo o horário, não está dizendo o dia da semana, não está dizendo também qual foi o período do ano, se foi no começo, se foi no meio ou se foi no fim. Não fala isso, só fala que quando chegou ele estava trabalhando. Porque o nosso Deus ele não para de trabalhar em favor dos seus, daquele que obedece, daquele que realmente faz a vontade dele, daqueles que realmente estão fazendo o querer do Pai. Quem faz o querer do Pai vê ele trabalhar. Aleluia. Quem faz o querer do Pai vê o Pai trabalhar. Oh aleluia, vê o oleiro trabalhar. Oh louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que Deus, Ele está fazendo a sua obra, ou o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabemos que o subtema dessa passagem aqui é o vaso. Mas por que Jeremias ele não já chega ali na casa do oleiro e vê um vaso nas mãos do oleiro? Sabe por quê, irmãos? Porque antes de você e eu ser vaso, um dia nós somos barro lá fora. Um dia nós não valemos nada. Nós não éramos nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor para nos trazer para a casa dele, e ele de fato pegar aquela obra e começar a fazer um vaso, se não fosse a misericórdia dele para nos alcançar e nos arrancar do charco do lodo, nós não estaríamos aqui como vaso. Sabe por que somos vasos? Porque um dia fomos obra. Um dia nós estávamos lá fora, desgarrados como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos trouxe. Oh, aleluia! Abriu os nossos olhos, as escamas caíram dos nossos olhos, e hoje você vai ser chamado de vaso. Aí por isso que a gente fala, Jonas, e aí vaso, tá tudo bem aí? E Eduardo, ô vaso, tá tudo bem aí? Hotel, ô vaso, tá tudo bem aí? Porque quando nós estávamos lá fora, nós não poderíamos ser chamados de vaso. Oh, aleluia! Era somente barro. Era pisado, era humilhado. Lá fora nós éramos humilhados, mas aqui dentro estamos sentados como príncipes na presença do Senhor. Oh, aleluia! Você é vaso, meu irmão. Oh, aleluia! Com liberdade, você é vaso, Jael. Oh, glória! Louvado seja o nome. Essa é a verdade. Um dia eu e você fomos barro. Aleluia. Um dia nós fomos barro, Moisés. Mas o Senhor nos renovou. O Senhor nos remiu. O Senhor nos santificou. Nos regenerou. Oh glória. E nós estamos aqui. Somos vaso na mão do oleiro. Oh,
chega ali na casa do oleiro, a Bíblia nos diz que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O significado aqui dessas rodas é um torno. É uma das ferramentas que o oleiro ele utiliza para fazer o vaso. Aleluia! E como eu disse, primeiro é barro, para depois se tornar um vaso. Então isso quer dizer que existe um processo. E durante esse processo, nesse torno que é redondo, sabe o que o oleiro ele faz? Ele vai pegar o barro, geralmente é uma argila, mas a gente fala o barro para comparar com a gente. E aí ele pega esse barro, coloca no meio do torno. E quando ele coloca o barro no meio do torno, é ele mostrando assim: se não for no centro da minha vontade, nem começa, nem entra na obra, nem começa. Por quê? Porque primeiro você vai para a mão do oleiro, vai passar pelas rodas que é o torno, e você não vai ficar nem do lado direito, nem vai ficar muito para o lado esquerdo, não vai ficar para frente, também não vai ficar para trás, você vai ficar na direção, você vai ficar no centro, porque se você quer que a sua vida tenha uma transformação verdadeira e genuína, há uma necessidade de estar debaixo da vontade de Deus, centralizado na vontade do Pai, do oleiro. Oh glória, porque é isso que ele faz. Ele pega assim, ó, e coloca no centro. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. É no centro da vontade dele. É a famosa metanoia, a transformação de mente, de pensamento, para que vocês façam conforme a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Você está debaixo da vontade do Pai? Você está debaixo da vontade do Pai? Se você está debaixo da vontade do oleiro, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Porque é isso que ele faz, a sua obra sobre as rodas. E como eu disse, é um processo, é no torno, agora centralizado. E aí acontece um outro fato. O oleiro, quando ele pega esse barro e coloca no torno centralizado, ele vai começar a passar água e óleo. Por quê? Porque quando o barro ele começa a secar, tem que molhar. É isso que às vezes algumas pessoas têm dificuldade. Que quando você está na presença do Pai, tem que deixar uma lágrima rolar, meu irmão. Tem que deixar uma lágrima rolar, porque o Espírito Santo é a água, ele é o azeite. Aí o oleiro sabe o que ele faz? Ele vai passando a mão na água e no óleo e vai passando no barro. Aleluia! O corpo vai se movimentando, agitando para lá, agitando para cá e vai tomando forma. Você começou a entender que isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Foi tomando forma, e agora você é vaso. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Só que eu preciso parar aqui no versículo de número 4. Por quê? Porque o versículo de número 4 vai agora colocar não uma obra, mas sim como o vaso. Pode observar aí na sua Bíblia. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Lembra, nós estamos no processo. Torno, centralizado, passou azeite, passou água, já está no molde, só que agora vai passar pelo fogo, porque é no fogo que você vai criar resistência, é no fogo que você vai ser provado. Só que o que dá a entender é que nesse versículo de número 4, é que quando sai do forno, o oleiro ele pega aquele vaso e o vaso se quebra, e ele não vai quebrar no lugar errado, ele vai quebrar-se na mão do oleiro. E a mensagem está aqui, irmãos, porque é melhor estar quebrado na mão do oleiro do que no chão. Observe aqui, irmão, ele não se quebrou no chão. Os cacos não caíram no chão. Os cacos se quebraram na mão. Oh, aleluia! Porque quando nós nos quebramos, na mão do oleiro tem conserto. Oh, Ramá,
solução. Ele faz vaso novo. Porque se quebrar lá fora, aleluia, é chão. É uma queda quase irreversível. Mas se quebrar nas mãos do oleiro, tem solução. Nas mãos dele tem solução. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o pensamento aí que está passando na sua cabeça, eu não sei se o seu emocional está destruído, mas se você estiver na mão do oleiro, aleluia, mesmo que quebre, você se quebrou nas mãos do soberano Deus, ao qual tem poder para te restaurar. Na mão dele tem solução. Tem solução. Tem solução. Tem solução. Porque a Bíblia nos diz que ele tornou fazer, aleluia, dele o quê? Do vaso, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Cada um vai entender o quanto ele te entende. Conforme, aleluia, pareceu bem, aleluia, aos seus olhos, aos olhos dele. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe, ele conhece. Oh, aleluia. Está quebrado, mas está na casa do oleiro. Está quebrado, está destruído por dentro, mas está na casa do oleiro. Não deixou de vir. Está com o coração contrito, mas não deixou de vir. E se está aqui, tem graça, tem misericórdia. Oh, aleluia, tem perdão. Oh, aleluia, tem reconciliação. Oh, aleluia, tem restituição. Aleluia. Será que ele mudou? Não. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo oleiro. Oleiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Se for para se quebrar, quebre-se nas mãos do oleiro. Porque ainda tem resultado e solução. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe uma coisa. Nós iniciamos a mensagem dizendo aqui que é a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Até então, nesses versículos que a gente leu, a gente está vendo Jeremias observando. Ele está olhando para o oleiro. Ele está olhando para o que o oleiro está fazendo. Isso tem a ver com visão. Porque antes de Deus ele falar, ele vai fazer você ver. Ele vai fazer você ter experiências. Ele vai começar a fazer você enxergar para que a palavra dele seja eficaz e verdadeira. Porque é isso que acontece aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas você viu Deus ele falando alguma coisa com Jeremias? Ele só está fazendo essa metáfora, essa figurativa aqui, revelando para ele: ó, olha para o oleiro, olha como que ele faz, olha todo o processo. Mas quando chega ao versículo de número 5, a Bíblia vai nos dizer: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? É ele dizendo: será que eu não posso resolver essa situação? Será que eu não posso fazer essa situação mudar? Será que eu não posso transformar seu coração? Será que eu não posso perdoar? Será que eu não posso restituir? Será que eu não posso transformar? Será que eu não posso ir lá na sua casa resolver o problema que você deixou antes de vir aqui? Oh, aleluia! Será que eu não posso? Ele pode, porque não há impossível para o nosso Deus. Para o nosso Pai, o oleiro continua sendo aquele que faz
vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. Ele está aqui andando no nosso meio, aleluia, e Ele pode te tocar agora. Agora, levanta a mão para receber, porque Ele pode te tocar aí agora. Agora, Ele pode te tocar agora. Oh, aleluia, Ele está aqui. Em qualquer lugar, você está na casa do oleiro. Oh, aleluia! Seus olhos já foram abertos e agora a palavra foi liberada. Aleluia! Quem recebe essa palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Oh, Israel! Você não quer se arrepender? Mas eu continuo ainda sendo o mesmo. Ele dizendo falando para eles lá, se eles se arrepender, eu continuo sendo mesmo para perdoar. E aí, será que eles vão realmente se arrepender? Irmãos, infelizmente tiveram que ser levados ao cativeiro. Só que o que é maravilhoso, meu irmão, que no Velho Testamento a gente vê esse senso total de justiça, mas agora no Novo Testamento a gente consegue ver uma graça. Porque talvez se você não foi convencido pela palavra que foi pregada aqui, e você estiver vivo amanhã, a palavra vem de novo. Se você estiver vivo no outro dia, a palavra vem de novo, até te convencer. Mas não fique esperando muito não, viu? Não fique esperando muito não. Arrebatamento pode ser geral. O culto é propício para isso, porque o louvor foi falado, foi cantado, o pastor falou aqui também. O Jesus, nosso Senhor Jesus, Ele pode voltar hoje. De forma geral, nós podemos ser arrebatados agora. Se Ele voltar para você de forma individual, e não tiver chance de você se arrepender, mas se você veio aqui e está destruído, está em carros, está quebrado, você tem oportunidade. Tem oportunidade. Tem oportunidade. Eu não posso pregar aqui um evangelho somente de misericórdia e de graça. Eu tenho que falar do evangelho de arrependimento. Aí você pode me perguntar, mas pastor, não tem nenhuma pessoa que não é crente aqui. Mas eu e você somos pecadores, mas tem alguns pecados que é necessário falar com o Pai. Oh, aleluia. É necessário, não que os outros não sejam, todos são, mas tem alguns que fez você se quebrar e você já não é mais como você era antes. Você já não faz mais o que você fazia antes. Você não serve mais como você servia antes. E aí o Senhor está falando, eu não mudei. E você mudou por quê? É palavra de Deus. Eu sei que agora é difícil engolir, irmãos. É difícil, mas é palavra. Palavra, palavra, palavra. Toma um pouquinho de água do Espírito Santo que desce. E se descer, aleluia, e vai descer, você vai sentir o seu corpo livre, mais leve. Você vai sair daqui cantando, vai sair glorificando. Sabe por quê, meu irmão? Porque um outro processo do vaso, sabe qual é, William? O outro processo do vaso é que os comerciantes, quando eles recebiam o vaso já do oleiro, eles iam vender o vaso. E aí eles colocavam lá na prateleira os vasos, só que alguns vasos iam quebrados. Alguns vasos iam rachados. Aí sabe o que o oleiro ele fazia? Sabe também o comerciante também fazia? Para ser mais claro, não é nem o oleiro que erra, mas é o comerciante, porque ele quer vender. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e passa cera. Está quebrado. Passou pelo fogo e trincou. Passou pelo fogo e rachou. Aí o comerciante, querendo vender para o consumidor, passa uma cerinha, disfarça o racho, disfarça o quebrinha que deu ali, e depois quer vender para o consumidor. Aí o consumidor pergunta para o comerciante, e aí, tem cera ou não tem cera? Tem cera ou não tem cera? Porque se for sincero, todo mundo vai ver que é um vaso completo, que é só jogar azeite. É só jogar azeite. É só jogar azeite. É só jogar azeite. Mas se tiver cera, a cera ela vai cair também com o poder do azeite. O azeite está sendo derramado aqui. E só os verdadeiros, só os sinceros vão adorar o nome do Senhor. Só vaso que não tem cera, só vaso que não está rachado,
Mas se tiver cera, o fogo do Espírito Santo vai te purificar. O azeite do Espírito Santo vai passar na sua vida aí. E você vai conseguir entender que é Ele que está falando com você. Eu não posso fazer isso no seu coração. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo. É Ele sondando aí a sua sinceridade. É Ele sondando aí a sua sinceridade. É sincero? Me adora. É sincero? Me adora. Porque foi isso que Jesus ele falou para a mulher samaritana. Eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade e sinceridade. Oh, aleluia! Então adora, 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 glorifica, exalta. A palavra foi liberada. Oh, aleluia! Tem restituição, tem renovo para os corações, tem batismo com o Espírito Santo. O Senhor ele não mudou, Ele está no nosso meio, procurando um coração sincero, sincera, sinceridade. Aleluia, irmão. Não adianta disfarçar. Para o homem você pode até disfarçar, mas para o Espírito Santo não. Para o Espírito Santo não. É o processo do vaso. Você é vaso? Agora a gente vê quem é vaso ou não é. Quem é vaso aqui? Levanta a mão. Eu sou vaso, eu sou vaso, eu sou vaso, eu sou vaso. Se o povo do Espírito Santo tiver que passar aqui, ele vai passar para purificar, vou criar resistência e não vou me quebrar, porque eu sou vaso, sou vaso, sou vaso. Mas se tiver quebrado, você está se quebrando nas mãos do oleiro e ele está aqui nessa noite para te renovar. Porque foi isso que Deus ele falou para o povo de Israel. Não poderiam fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim sois vós, ó casa de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. E o Espírito Santo está aqui para renovar. Adore, exalte o nome do Senhor. Adore, exalte o nome do Senhor. Oh, glória. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Ele está sondando os corações, porque Ele nos conhece. Ele sabe o íntimo. Aleluia. Ele sabe das nossas sinceridades. Aleluia. Aleluia. Senhor, venha mudar. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, aleluia, e meus sentimentos, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está
forte, Ele tem o bálsamo de Gileade, Ele tem a restauração para as nossas almas nesta noite. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, bendito é o nome do Senhor. Boa é esta palavra, vinda diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Como é bom, meus irmãos, ouvir a santa palavra de Deus, porque ela tem o poder restaurador para as nossas vidas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Dá vontade de continuar aqui, mas nós temos que respeitar o horário. Tem irmãos que vai voltar para longe, né? Amanhã nós temos escola dominical também e assim por diante. Nós queremos agradecer todos os conjuntos que nos honraram, que prestigiaram os varões aqui nessa noite. Quero mais uma vez aproveitar aqui para endossar o aviso do irmão Marcos em relação aos ensaios lá na nossa sede, aos nossos varões aqui. Depois que nós terminarmos aqui, mas nós temos o compromisso de estarmos ali na sede ensaiando, porque é uma bênção estar na presença de Deus. Nós queremos dar os avisos aqui nessa noite. Como eu já disse, amanhã nós teremos escola dominical. Para nós aqui da congregação, os varões, conforme a nossa programação, nós temos a escola dominical. Após a escola, nós teremos um culto ao ar livre. Vamos estar pregando a palavra de Deus também das portas para fora, porque tem muitas almas que precisam ouvir que Jesus, Ele é o Salvador. Eu disse aqui para os irmãos que nós não podemos nos contentar apenas com um ajuntamento dos irmãos, mas nós precisamos trazer alguém aqui para dentro para ouvir a palavra de Deus. E eu quero também aproveitar o ensejo. Hoje nós estivemos aqui numa consagração, tinha poucos irmãos, mas a presença de Deus estava aqui. Amanhã, a partir das 8h30, você que não conseguiu vir aqui, irmã, eu quero também reforçar esse aviso para as irmãs. Nós falamos que a consagração era para a igreja junto com os varões. Parece que só a irmã Lourdes entendeu, porque só ela esteve aqui com os varões. Mas amanhã dá tempo de você se redimir, porque em setembro será a festividade das irmãs aqui e os varões estão sempre nos apoiando. Meus irmãos, eu quero também aqui deixar um aviso para todos. Nós temos uma cantina aí fora, que é uma cantina